Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula online, aula virtual aqui de Direito de Trabalho e Relações Especiais de Trabalho. Vamos falar hoje de remuneração e salário. Bom, o salário é a totalidade das percepções econômicas dos trabalhadores, qualquer que seja a forma ou meio de pagamento, que quer retribuam o trabalho efetivo, os períodos de interrupção do contrato e os descansos computáveis na jornada de trabalho. Esse é o conceito da Maria Mascar Nascimento, um doutrinador muito famoso, muito respeitado aí. Então ele diz que salário é a totalidade das percepções econômicas dos trabalhadores, qualquer que seja a forma ou o meio de pagamento. E nós vamos ver depois que tem formas de pagamento além da forma em pecúnia. Quer retribuir o trabalho efetivo, os períodos de interrupção do contrato e os descansos computados da jornada de trabalho. E aí nós temos alguns princípios de proteção ao salário. O primeiro princípio de proteção ao salário é o princípio da irredutibilidade salarial. O artigo 468 da CLT, ele veda qualquer modificação contratual que prejudique o empregado. Tá? E a alteração salarial é uma das situações que é proibida. Tá? Então, não permite alteração de cláusula contratual, especialmente que dispõe sobre salário, em prejuízo do trabalhador. E o artigo 7º da Constituição Federal, mais especificamente inciso 6º, fala que a redução do salarial somente por meio de convenção ou acordo coletivo de trabalho. E mesmo através de convenção ou acordo coletivo de trabalho, essa redução salarial ela tem que respeitar o salário mínimo, ela não pode nunca ser abaixo do salário mínimo. Tá? Essa redução deve ser transitória e tem que resultar em vantagens, ou melhor, em manutenção de empregos ou outras vantagens ao trabalhador. E aí eu anotei aqui para observar para você, somente será permitida a exceção ao princípio da redutibilidade salarial se houver efetivamente constatação de que haverá uma contrapartida em prol da melhoria das condições sociais dos trabalhadores. Ok. Princípio da inalterabilidade salarial é um princípio profundamente vinculado ao princípio da irredutibilidade. Tá? Como eu falei antes, o artigo 468 ele proíbe a redução ou alteração salarial em impérios, né, em prejuízo do trabalhador. E não é válida, então, por esse princípio, não é válida a alteração que modifique em prejuízo direto ou indireto para o empregado a forma de pagamento do salário de quinzenal para mensal. E não é permitida alteração de pagamento em comissão para o salário fixo ou vice-versa, salvo se o empregador provar que a alteração é vantajosa para o trabalhador. Então, inalterabilidade salarial. O salário não pode ser alterado, principalmente reduzido, né, a não ser naquelas situações que nós vimos ali do princípio da proteção ao salário, do princípio da redutibilidade salarial, né, que é em casos de redução ser transitória, de respeitar o salário mínimo e de resultar em manutenção de empregos ou outras vantagens ao trabalhador. Então, nós vamos dizer que ele é inalterável, por força do artigo 468 da CLT. Nós vamos dizer que não é válida a alteração que modifique em prejuízo direto ou indireto para o empregado a forma de pagamento de quinzenal para mensal. E também não é permitida a alteração do salário do pagamento de comissão para salário fixo ou vice-versa, a não ser que seja benefício em benefício do empregado. Princípio da integralidade salarial. É o princípio que protege o salário contra descontos impróprios e abusivos do empregador. E aí eu remeto vocês para o artigo 462, parágrafos 1º a 4º da CLT. O empregador ele não pode fazer descontos salariais ou desconto no salário dos empregados, salvo quando este resultado de adiantamentos dispositivos de lei ou de previsão em negociação coletiva. Então, se não houver previsão legal, como desconto do INSS, imposto de renda, por exemplo, ou previsão em acordo com a ação coletiva para realizar descontos no salário do empregado, o empregador não pode fazer qualquer desconto no salário. Tá? E é permitido a hipótese de descontar por dano causado ao empregado, no caso de dolo ou no caso de culpa, se houver essa previsão contratual. E a súmula 342 do TST, aí é importante referir, ela autoriza o desconto salarial a título de contribuições para plano de saúde, seguro de vida, previdência privada, etc. Tá? Então, nós temos pela regra do princípio da integralidade salarial que o salário deve ser entregue
na sua totalidade ao empregado, sem qualquer desconto, a não ser aqueles previstos em lei ou em acordos ou convenções coletivas. E é permitido o desconto apenas de danos causados pelo empregado, no caso de dolo, ou no caso de culpa, se houver previsão contratual contra esse ressarcimento. E a súmula 342, como eu falei, ela autoriza desconto a título de contribuições para plano de saúde, seguro de vida, previdência privada e assim por diante. O princípio da intangibilidade salarial é o princípio que protege os salários contra os descontos praticados pelo empregador. Tá? Remeto vocês ao artigo 449 da CLT e digo para vocês que dentro desse princípio nós temos a questão de que os créditos trabalhistas são privilegiados, inclusive em relação aos créditos tributários, em caso de falência ou recuperação judicial. Princípio da impenhorabilidade salarial. O salário é impenhorável. Tá? Nas regras processuais civis, lá no artigo 883, nós temos a impenhorabilidade das verbas trabalhistas, das verbas remuneratórias. Tá? Então, verbas de cunho alimentar são impenhoráveis. Então, esse é o princípio da impenhorabilidade salarial. E aí nós temos outras regras, outros princípios relacionados ao direito ao salário e à remuneração, que nós temos lá no artigo 7º, inciso 10º da Constituição Federal, que considera crime a retenção dolosa de salário. Nós temos o artigo 459 da CLT, que fala do princípio da periodicidade do pagamento de salários, ou seja, até o 5º dia útil tem que ser feito o pagamento. O salário tem que ser feito em moeda corrente e o pagamento de salário tem que ser feito mediante recibo, ou seja, tem que haver comprovante de que foi pago. Então, nós temos que salário é a retribuição devida àqueles que trabalham na condição de empregados. Tá? Um conceito mais simples, mais direto, dizendo que salário é a retribuição que é paga àqueles que trabalham na condição de empregados. Artigo 457 da CLT também é importante que vocês deem uma olhada, que fala da questão do salário. E aí nós temos o seguinte, nós temos uma diferença entre remuneração, entre salário e entre gorjeta. A remuneração é a soma de salário mais gorjeta. E o que é a gorjeta? A gorjeta é aquela importância esporádica, espontânea, paga pelo cliente, né, facultativa, ou cobrada pela empresa do cliente como adicional nas contas a qualquer título, taxa de serviço, taxa de garçom, taxa de atendimento, enfim, e que é destinada à distribuição dos empregados, e aí essa distribuição ela é obrigatória. Então, remuneração é a soma de salário mais gorjeta. E salário nós temos que é a contraprestação devida e paga diretamente pelo empregador em face do contrato de trabalho. Então, remuneração, salário mais gorjeta. Salário, contraprestação devida e paga diretamente pelo empregador em face do contrato de trabalho. Gorjeta. Importância dada espontaneamente pelo cliente ao empregado, que é facultativa. O cliente não é obrigado a pagar. Ou cobrada pela empresa do cliente como adicional nas contas a qualquer título, destinada à distribuição obrigatória aos empregados. E aí, no parágrafo 1º do artigo 457, nós temos a regra de que integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. E aí nós temos uma diferença entre parcelas salariais e parcelas não salariais. Parcelas salariais são as parcelas recebidas com habitualidade pelo trabalhador. Então, parcelas salariais são aquelas recebidas com habitualidade pelo empregador. Pelo empregado, pelo trabalhador, desculpa. Então, recapitulando, falando correto. Parcelas salariais são parcelas recebidas com habitualidade pelo empregado, pelo trabalhador. Como o salário base, as comissões, os percentuais adicionais, as gratificações, os abonos, a quebra de caixa e os prêmios. E as parcelas não salariais são aquelas de parcela de natureza indenizatória, ressarcitória ou instrumental relacionadas à educação, ao transporte, à assistência médica, ao seguro de vida e acidentes pessoais, à previdência privada e à vale-cultura. Participação nos lucros e resultados, o abono pecuniário não eventual, as despesas com alimentação quando o empregador for filiado ao PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. E nós temos em terceiro as parcelas pagas por terceiros, tá? Em terceira classificação, que são as gorjetas, as gueltas e os honorários educativos de sucumbência para o advogado empregado. Tá?
componentes da remuneração e do salário. Então, como nós vimos agora há pouco, o salário ele é composto pela parcela fixa paga pelo empregador, comissões, percentagens, tá? Gratificações legais. Então, dentro dos componentes da remuneração do salário, nós temos as comissões. O que é a comissão? Comissão é aquele valor que normalmente é dentro de um percentual negociado, contratado, que o empregado vai fazer jus pelo seu serviço realizado. Então vamos imaginar um vendedor de uma loja de confecções. Ele vai receber lá, vamos imaginar, 1% ou 2%, pode ser 5%, 10%, enfim, o percentual é o empregador e o empregado que vão negociar livremente na hora da contratação. Nós vamos imaginar então que é 1%. A cada peça de roupa que ele vender, se ele vender uma roupa que custa R$100, ele vai ganhar R$1 de comissão. Além do salário fixo. Ou se ele for receber apenas a comissão, tem que lhe ser garantido no final do mês pelo menos o salário mínimo. Tá? Então as comissões constituem tipicamente forma de remuneração por unidade de obra ou serviço, ou seja, não se leva em conta o tempo gasto em a produção alcançada pelo empregado. Também existem comissões que são pagas no próprio produto, ou seja, um empregado, uma indústria de calçados que receba um calçado a cada 10 produzidos. Tá? Pode ser feito assim também. As comissões constituem modalidade salarial variável, né? Porque conforme a venda é maior ou menor, a comissão vai ser maior ou menor também. O pagamento é feito percentual sobre o valor do resultado da atividade laboral exercida pelo empregado. Nós temos o comissionista puro e o comissionista misto. O comissionista puro é aquele que vai receber apenas as comissões. E aí, como eu acabei de falar, tem que lhe ser garantido pelo menos o salário mínimo. Ou o salário convencional, né? O salário profissional. E o misto é aquele que recebe o salário parte fixa e parte variável, ou seja, ele vai receber o salário fixo mais as comissões que fizer direito. Depois nós temos os adicionais, hora extra, insalubridade, periculosidade, que são o quê? São parcelas integrantes do salário, que tem por escopo compensar o trabalho realizado em situações que exigem um maior desconforto em razão do tempo e do lugar da prestação de serviço, ou que representem maior perigo ou risco à saúde do empregado. Os adicionais estão condicionados à permanência de condições mais gravosas ou complexas de trabalho realizado pelo empregado, pois no momento em que tais condições deixam de existir, o empregado pode cessar o respectivo pagamento. Tá? Então, é o seguinte, o adicional, ele integra o salário e ele vai ser devido naquelas situações em que o trabalhador vai trabalhar em condições desconfortáveis de tempo ou de lugar, ou então naquelas situações em que a sua vida ou a sua saúde são colocados em risco. E aí, o primeiro deles que nós podemos falar, que é o mais conhecido, é o adicional de hora extra. Né? A partir da 44ª hora semanal ou da 8ª hora diária, nós vamos falar um pouco melhor sobre jornada de trabalho mais adiante, o empregado faz jus ao recebimento do adicional de hora extra. Então, recebe a hora trabalhada a mais, acrescido de um adicional de 50%, de pelo menos 50%. Tem convenções coletivas que estabelecem adicionais de 60%, de 100%. Tem algumas categorias que, por previsão legal, tem uma hora extra, um adicional de hora extra maior do que de 50%, às vezes é 80%, às vezes é 100%, às vezes é 70%, enfim, conforme a situação de cada categoria. Tá? Então, a hora extra é adicional devida em função do trabalho prestado além do limite horário máximo legal em regime de prorrogação de jornada, sendo que o adicional, em regra, é de 50%. A insalubridade é aquele adicional que visa compensar o problema do empregado estar subordinado ou submetido a riscos que podem levar a problemas de saúde. Tá? Então, eu tenho aqui a anotação: parcela salarial destinada a compensar o trabalho realizado em condições sujeitas a agressões de agentes físicos, como o ruído excessivo, químicos, como os compostos de carbono, ou biológicos, são as doenças encontradas nos hospitais, quando forem nocivos à saúde do empregado. Então, sempre que o local de trabalho ou a forma de prestação de serviço do empregado for
puder levar ele a riscos à sua saúde, tá? Agressões físicas, químicas ou biológicas que sejam nocivas à saúde do empregado, ele vai fazer jus ao adicional de insalubridade. Esse adicional, conforme o grau de risco que ele está submetido, ele é separado em grau mínimo, médio e máximo. A insalubridade em grau mínimo vai ser de 10%, a insalubridade em grau médio vai ser de 20%, a insalubridade em grau máximo vai ser de 40%. Então, 10, 20 ou 40%, conforme o grau da insalubridade seja mínimo, médio ou máximo. E a periculosidade, ela se distingue da insalubridade, porque na insalubridade você está colocando o empregado em contato com agentes físicos, químicos ou biológicos que podem levar, que sejam nocivos à saúde. Na periculosidade, você coloca o empregado em risco à vida, tá? Ele corre risco de morte. Tá? Então, ela está prevista lá no artigo 193 da CLT e compensa o trabalho prestado em condições que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude da exposição permanente do trabalhador a. E aí nós temos as questões que são relacionadas a risco de morte. Então, o empregado que está sujeito, está em contato permanente com inflamáveis, explosivos ou com a energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial e as atividades do trabalhador em motocicleta. Então, nessas três situações, que são situações em que o empregado corre risco de morte, tá? Que é o trabalho em motocicleta, trabalho com segurança privada ou particular que sujeita a agressões físicas ou a violência física, e trabalho com inflamáveis, eletricidade ou explosivos, trará ao empregado o direito ao adicional de periculosidade, que é de 30% sobre o salário base. Lembrando que da insalubridade é 10, 20 ou 40%, conforme for mínimo, médio ou máximo grau, sobre o salário mínimo. E o adicional de transferência, como o próprio nome diz, é aquele devido enquanto durar a alteração do domicílio do empregado, sendo o valor mínimo de 25% das parcelas de natureza salarial. Requisitos. Tá? Isso está lá no 469 da CLT. Alteração do domicílio do empregado e da localidade de prestação de serviço, mais a provisoriedade da mudança. Então, se a mudança for permanente do empregado, ele não terá direito ao adicional de transferência. Mas se ele for transferido por 6 meses, 1 ano, 2 anos, por 1 mês, enfim, se for provisória essa transferência, ele fará jus a esse adicional de pelo menos 25% nas suas parcelas de natureza salarial. Tá? Então, requisitos: alteração do domicílio do empregado e da localidade de prestação de serviço. Então, ele tem que se mudar a sua residência para outra localidade e o trabalho tem que ser prestado nesta outra localidade, além de ser provisória essa transferência. Adicional noturno. Adicional noturno é aquele devido ao trabalhador que trabalha no período noturno, que é considerado das 22 horas de um dia às 5 horas da manhã de outro dia. Tá? Esse adicional noturno ele é um acréscimo de 20% sobre o valor da hora diurna. E a hora noturna ela é computada como de 52 minutos e 30 segundos a cada hora. Então, ela é uma hora reduzida. Prêmios. Prêmio é uma parcela remuneratória facultativa, tá? Prometida e paga diretamente pelo empregador com o objetivo de retribuir ou de estimular o empregado a produzir mais, a produzir melhor, a ter uma produção individual melhor, maior, de mais qualidade, de mais eficiência. O prêmio está previsto no artigo 457, parágrafo 4 da CLT. E constitui o suplemento da remuneração do empregado destinado a recompensá-lo pela sua eficiência na prestação de serviço, seja ela pela assiduidade ou pela competência no trabalho. É uma mera liberalidade patronal, tá? Então o patrão paga se quer, quando quiser prometer, promete. Não deve ser considerado como salário, já que pode ser suprimido no futuro. E no artigo 457, parágrafo 2º, nós temos lá que os prêmios não integram a remuneração, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargos trabalhistas e previdenciários.
Depois nós temos as diárias, que visam a cobertura de despesas efetivamente realizadas pelo empregado quando este viaja a serviço da empresa. Então, o empregado que viaja a serviço da empresa, ele vai receber diária. Essa diária pode ser um valor pré-fixado, já fixo, né? R$ 50, R$ 100, R$ 200, enfim. Ou ele pode ser aquele valor seguinte, o empregado volta, comprova as despesas que teve e aí é ressarcido naquele total que ele teve de despesas, limitado a um valor X, né? Senão o empregado ele vai acabar indo num restaurante extremamente caro, porque é o empregador que vai pagar. Então, normalmente se estabelece um valor fixo como diária, fazendo com que o empregado saiba que ele tem aquela quantia em dinheiro para gastar com janta, com almoço, com lanche, refeições, enfim. E aí ele pode gastar até aquele total. E existem situações em que se estabelece um limite máximo de quantia, mas é ressarcido o valor trazido como comprovante da despesa de viagem. Tá? O objetivo é indenizar as despesas realizadas pelo obreiro em viagem a serviço do empregador. E aí eu remeto vocês ao artigo 457, parágrafo 1º e 2º da CLT. E por último, nós temos a ajuda de custo, que é uma parcela de natureza indenizatória correspondente ao valor pago para ressarcir despesas de movimentação em serviço, tais como transporte, alimentação, representação, etc. Um exemplo de ajuda de custo é o quilômetro rodado, tá? Que é a indenização pelo transporte, pela locomoção do empregado. E nós temos também a ajuda de custo que é previsto no artigo 470 da CLT, que é a ajuda de custo para pagamento da transferência do empregado, da mudança do empregado transferido. E por último, eu tenho anotado aqui o salário in natura ou salário utilidade, que é o que eu vou pedir para vocês pesquisarem e me apresentarem como trabalho, colocando na plataforma ali, o que é, como é que funciona, como é que se calcula, o que pode integrar, o que não pode integrar, o que é efetivamente salário in natura ou salário utilidade. Tá, pessoal? O vídeo de hoje foi um pouquinho mais curto, mas falamos sobre remuneração e salário. Espero que vocês tenham gostado e nós conversamos na semana que vem, já com vocês tendo entregue esse trabalho sobre salário in natura ou salário utilidade. Um abraço, boa noite.